Progresso da Ciência. Progresso da Ciência. E aí, o que a gente fez para fazer uma espécie de revisão com vocês, a gente selecionou alguns exercícios de provas anteriores dele, para a gente fazer, sustentar, a gente auxiliar vocês, e a aula vai ser só essa introdução de vocês, beleza? Então, isso aí é a primeira. Vocês tentarem fazer, de marca de todos, depois do livro. Galera, uma pergunta que eu faço a vocês: vocês preferem tentar fazer um pouco ou ir a gente ir discorrendo junto com vocês? Qual é a opinião de vocês? Pode fazer a primeira e depois. Tá. Então ali, por exemplo, na 1 ali é aquela x2, y2, d2. Tá. Então marcar aí uns 5 minutinhos, pode ser?
esfera, certo? Mas é uma esfera aquela que a gente está acostumado a ver no início. A forma, quando a gente pensa na esfera, quando ela está no centro da origem, a forma é essa, né? E a diferença dessa daqui para aquela dessa equação é esse termo aqui, menos 6z. Como é que a gente vai fazer? De cara a gente vê que ela não tem centro da origem, né? Porque tem aquele termo ali. Então o que eu tenho que pensar como é o termo z? O que eu vou fazer com isso aqui para encontrar uma fórmula geral para essa equação que tenha essa cara? Vai lá, zero, vai estar do lado a zero. Passar o 6 para lá, passar esse 6, menos 6 para cá, a gente vai ter um raio ao quadrado. Vou olhar para esses dois termos aqui. O Vitor definiu para vocês também como é que era depois, né? Quando tem uma esfera que não está no centro da origem, qual é a fórmula geral? Né? É o x menos o quê? Então, na verdade, isso aqui, eu consigo pensar dessa forma. Como que eu transformo aquilo ali para isso aqui? Menos zero, certo? Então aqui eu posso colocar assim: x menos zero ao quadrado. Eu não estou alterando a equação, só estou reescrevendo esse termo, pensando em encontrar quais serão as coordenadas do centro da esfera. Então x0 eu já sei que é 0. O que eu consigo fazer com esse termo? A mesma coisa, certo? Mas e agora esses dois aqui? Eu também tenho que transformar para esse jeito. Então eu vou completar no quadrado. Isso aqui a gente sabe que é um produto notável, né? C menos Z0 é Z ao quadrado tudo. Certo? Mas aqui eu já tenho Z ao quadrado menos 6Z. Esse termo do meio representa quem no produto notável? É 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, certo? Então a gente pensa, vou botar isso aqui para não confundir isso. Vou botar para a gente estar acostumado a ver lá no fundamental, A mais ou menos B ao quadrado. O que é isso? É o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, olhando para esses dois termos, a gente já tem termo ao quadrado, então Z ao quadrado. A gente tem menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, quem são os termos aqui? Concorda? Ou então trocando a posição, que vai dar o mesmo. Então a gente já tem esse termo e o que está faltando? O termo ao quadrado, que é a ideia de completar o quadrado. Né? Então a gente tem aqui C menos. Quem vai ser o segundo termo? 3, certo? Mas aí, de novo, para a gente chegar nesse formato, eu tenho que acrescentar isso aqui, que vai ser o 3 ao quadrado, que vai dar 9. Então eu não posso só colocar o 9 aqui, mas eu tenho que acrescentar do outro lado também, porque senão não altera a equação. Certo? Então aqui o que a gente vai fazer? A equação estava assim, certo? Acrescentei o mais 9 para completar esse trinômio, para chegar nisso aqui.
Mas então do outro lado eu também tenho que acrescentar um 9. Uma equação, se eu acrescento só em um membro, eu estou alterando a equação. Quando eu acrescento nos dois membros, eu mantenho a equação do jeito que ela está. Certo? Então, esses três termos formam um trinômio que a gente pode escrever dessa forma. E aí, quem são as coordenadas do centro dessa circunferência? 0, 0 e 3. Certo? Igual a 9, que 9 é o raio ao quadrado. Então, o raio dessa esfera vai ser o centro, 0, então ali, beleza na primeira, né? Tem as três outras equações. Valeu. Tudo bem aqui, gente? Então, sempre que aparecer, né, uma esfera, já um termo desse formato aqui, tem que pensar nessa ideia de completar o quadrado para encontrar essa fórmula geral. Se a esfera não estiver centrada na origem, que é essa fórmula aqui. Se não estiver centrada, eu tenho que encontrar esse formato para aquela equação lá. Da equação, tá? É sempre menos do. Se o que poderia mudar é se aqui fosse mais. Se aqui fosse mais, eu não faria o quadrado da diferença, eu faria o quadrado da soma. Aí o raio aqui teria que ser mais e aqui menos. Aqui não, desculpa. Aqui seria menos. Tá? Tem que ficar atento a esse tipo de coisa. Tomar essa daqui como a referência. Exatamente. A segunda equação ali, o que vocês pensam que representa? Referência? Se fosse R2. Tá. O R2 é uma circunferência. Mas no enunciado está falando que tem que ser no R3. Eu fiz essa provocação para exatamente isso, para não dar aquele mole. Você olha o negócio, pô, isso aqui é a circunferência, mas lá no título da questão tá outra coisa. Por mais que não esteja aparecendo o Z ali, o enunciado ele faz referência ao R3. Então é um passo pensar no R2 e depois pensar numa altura. Que é a ideia da introdução da terceira coordenada. Então, beleza, pensa no R2, realmente é uma circunferência. Mas se eu colocar uma altura nessa circunferência, o que gera? Gera um cilindro, certo? Ele não especifica aqui nenhuma cota. Então, o que a gente pode construir? Como aparece o Z ali, para qualquer valor eu tenho aquela equação.
terceira equação? O que representa aquilo ali? Cilindro também, mas qual é a diferença? Nessa equação aqui, o que está faltando? O Z. Então, quando a gente pensa no cilindro, o cilindro está em torno do eixo C. Qual é a diferença para essa? O que está faltando é o Y. Então, o cilindro não vai estar mais em pé, vamos dizer assim. Ele vai estar em torno do eixo Y. Beleza? É a mesma ideia. Pensa isso aqui, no caso aqui não dá para passar na R2 porque é C. Mas é a mesma ideia. Você tem um cilindro só que no eixo Y. Tudo bem? Beleza? Pode pensar na R2. O R2 considerando X. X, Y, Z. Então você estaria olhando, você poderia pensar essa circunferência assim, mas olhando para esse plano aqui. E aí ela está nesse movimento em torno do eixo Y. Beleza? Certo? E a última equação? O R2 é o quê? Uma parábola. Certo? Ele não diz para a gente ali, de novo, a cota, né? O Z. Então qual é o pensamento que a gente pode ter? Para qualquer valor de Z vai acontecer aquilo. Então qual vai ser mais R3 a figura? Serão várias, grosseiramente falando, várias parábolas em torno do eixo Z. Certo? De novo, por mais que não apareça na equação, o enunciado garante para a gente que é o R3. A gente tem que pensar nessa possibilidade. Beleza? Acho que pode ter. Está dando para chegar aí? Vamos perceber que o centro não está na origem, como a gente já tinha visto. O centro está deslocado aqui no 3. 0, 0, 3. Então o centro está ali onde o Z é igual a 3. Beleza? Vou mostrar aqui aquela situação que perguntaram, no menos 3 ou mais 3. Aqui é fazendo aquela mudança lá na equação, no menos 6Z. Mais CZ, e aí a gente tem essa mudança no centro da sequência. A gente mantém o lugar geométrico, só que com essa característica em relação a esse sinal aqui. Então o centro deixa de ser mais 3 passa a ser menos 3. A segunda equação, que é o cilindro em torno dos C, que é o parágrafo que está faltando ali. E aí vai 3, vem para 9. Se a gente pensar na R2, como vocês falaram, a vista de cima, né? É uma circunferência, mas quando a gente considera qualquer valor para Z, ela acaba formando um cilindro. Próximo. Vou deixar essa pergunta um pouquinho, para a gente ver justamente essa diferença. A terceira é a diferença.
R2 é uma Tira ela assim para ficar com o Y parábola. costumeiro que a gente. Esse XY lá. Vai ficar aquela carinha que a gente costuma desenhar do X na horizontal e Y na vertical. R2 é uma parábola. Então a gente associa qualquer altura a ela, pensando na cota, no valor de C, a gente forma várias parábolas em que gera esse lugar geométrico que o nome é cilindro parabólico. Tá? Tudo bem então, galera? Questão fácil ou difícil, prova? Tem sempre que se guiar pelas fórmulas de referência, né? No caso ali, a esfera, mas aí a gente tem tanto possível as outras. A questão na letra B, que é para refletir sobre essa situação que vocês pontuaram, né? A mesma equação, ela pode representar lugares geométricos diferentes, espaços diferentes. Vocês mesmos perceberam que sim, né? A depender do espaço que a gente está considerando, se é R2, se é R3, se é um plano, se é um espaço, a figura representa lugares geométricos diferentes. E aí desenvolver na mão, pensando e argumentando, mas principalmente lá o que bota em palavras e o desenho. Eu acho que o desenho ele dá mais. Claro que as palavras vocês conseguem desenvolver argumentando o porquê de cada situação. Mas acho que complementar com o desenho, que cresce mais, ele consegue visualizar melhor. Então aí fica a critério de vocês. Beleza? Alguma dúvida aqui? Isso é representação do centro que eu não tenho, por exemplo, ali na luz do centro. Aí o centro vai estar 0, 0 aqui, vou voltar para 0, 0 assim. Mas ali não é uma. Porque ali não é uma esfera, não é uma circunferência. Não, mas aí não tem centro, então. Você tem um raio, que é 3, Mas e esse não- raio vai partir do x0 do x0, que tem aqui x do x0. O x0 seria o valor de 0. Não, a gente não pensa no centro, porque não é uma esfera. Se a gente olhar para a circunferência, tem o centro. Tá? Olhando para a circunferência, na R2. Porque senão o raio, né? Vai ser infinito. Ele pode ser a qualquer altura. Oi? Mas aquilo faz sentido. Aí você tem. pensar, né? Aí no caso do cilindro você teria um eixo. Então, mas não faz sentido pensar em raio. Entendeu? Essa busca de um centro para o cilindro não tem cabimento. Pode assumir Valores de. Acho que essa é a questão da representação. Todo mundo entendeu o que ele colocou aqui? E na primeira equação a gente encontrou o raio para a esfera. Aí está falando que na segunda equação, como é um cilindro em torno do eixo Z, qual seria o raio, né? Vamos pensar assim. A gente pensar no R2, a circunferência tem um raio que é 3. Mas se a gente pensar no cilindro, faz sentido pensar no raio ali? Não, porque ela pode assumir qualquer altura. Tá? Então, pode pontuar isso que você falou, escrever como um cilindro que não tem a terceira coordenada, por exemplo, a gente não considera um raio, um centro por essa figura. Beleza? Quem pode colocar a próxima? Pode. Posso apagar aqui?
Não, então, só falar, esses exercícios que a gente está fazendo são das provas lá no Classroom. Vocês vão achar uma página chamada Provas Anteriores. Essas que a gente selecionou para hoje é da prova de 2022 e 2021. Tá? Vocês baixando essas provas lá, P2 de 2022 e P2 de 2021. Para fazer exercícios selecionados para essas duas provas. Tem até como referenciar qual dessas duas provas é cada um deles, mas teria que dar uma olhada, né? Essa daí é de 22. Sinceramente não.
Na letra A ali, tudo bem, pessoal? Quando ele dá 3 vetores para a gente, e pede um dado linha que é perpendicular aos dois. O que ele está querendo, na verdade? Tem que calcular produto escalar? Produto vetorial, né? Então a gente tem
mais ou menos grau que os outros dois. Então é o produto vetorial. E aí lembra daquela fórmula que você colocou, que você vai usar na prova, né? Se ele chegou a ver o resultado, seria o resultado desse resultado. Não, isso é o produto vetorial, é quando a gente tem vetores, que era calcular um e é perpendicular os dois ao mesmo tempo. Então, estou gerando um outro vetor que é perpendicular a esses dois que a gente já tem lá. Como estou gerando um outro vetor, o produto interno, a gente pega dois vetores e associa a um número qualquer. O produto vetorial, a gente pega dois vetores e um outro vetor que é perpendicular a eles. Linha perpendicular. Então é aquela fórmula grandona que a gente vai encontrar no outro vetor. Vou botar aqui para vocês. Essa fórmula é boa ter na revisão, né, João? Essa cola para a prova de semana que vem. Lembra que o Vitor, na última aula, ele falou que já fazer por essa fórmula ou pelo determinante, né? Que a gente pensar que esses vetores eles formam uma matriz, a gente consegue calcular o determinante para achar quem é esse produto vetorial. Então, se eu considerar, vou colocar em 3 vetores. Johnny, posso pedir para não botar com caneta vermelha, porque Não aparece? não está aparecendo não. Então a gente tem dois vetores e quer calcular o produto vetorial entre eles. Então eu vou criar um outro vetor que é perpendicular a esses dois. Por isso que a gente, quando vai encontrar a resposta, vamos dizer assim, a gente está encontrando valores que formam coordenadas. Então é um outro vetor. É diferente do produto interno, que a gente pega esses dois vetores e entrega um número. Pode ser, né? Produto vetorial não, a gente pega os dois vetores e transforma e encontra um outro vetor. Esse vetor que você considera seria nesse caso aqui o W', que ele está chamando. W' que é simultaneamente perpendicular aos dois. Beleza? Você faz 5 vezes, fica 1, 0 vezes 0. Não, aí é produto interno. Isso aí. Aqui a gente tem que considerar essas coordenadas para substituir nessa fórmula aqui. Então, por exemplo, se eu quero fazer produto vetorial entre U e V, quem é o A? É um. Oi? Pode ficar. Não, a câmera tá pegando bem lá. Pra cá. Esses vetores aqui. Então, ó, eu quero o produto vetorial de U e V. O U é esse aqui. Quem é o A? 1. Quem é B? 1. Quem é C? 0. Então, nessa fórmula que eu vou repetir ali, aqui vai ser o B do vetor U. Aí quem é o C1? C1 vai ser 1. Então a gente vai substituir
ele é um outro vetor, que a gente vai olhar depois. Mas aqui, especificamente, ele quer um terceiro vetor que seja perpendicular a esses. Que é o W'. Beleza? É aquilo que eu tinha falado, isso aqui não tem necessidade de gravar. Isso aqui vocês podem colocar na prova para utilizar. Então não tem que ficar perdendo tempo gravando isso aqui. É importante reconhecer, até na última aula ele colocou, né, que o produto interno, para não confundir, é diferente do produto vetorial. Produto interno, a gente pega dois vetores e entrega um número. Produto vetorial, a gente pega dois vetores, opera e entrega outro vetor. Tá? E só completando ali, o produto interno é diferente do produto vetorial, que é diferente do produto misto. Né? O produto misto pega o produto vetorial e faz o produto interno como um terceiro vetor. Vamos saber diferenciar o que é cada uma das coisas. Importante. Eu vou voluntário, tá? Todo mundo assinou a lista?
Aí galera, uma provocação para vocês. Alguém quer resolver no quadro? Aí se a gente fala assim, variando um ponto no trabalho que a gente for corrigir mais à frente. Aí o pessoal já se anima, né? Na prova a gente não pode prometer nada porque a correção não é nossa. Mas sério mesmo, desafiando para vocês poderem desenvolver. Vocês serão professores. Você tem que resolver algum voluntário para resolver a letra A. Vai ter bom mesmo? Pode ser. Pode ser. Tem 3 trabalhos ainda para a gente corrigir. Não? Ah, então perdeu.
pensar ponto, não. Primeira coordenada seria D, C1. Qual seria o D ali, galera? D, C1. Então, Confere aí, está tudo certinho. Esse é 1, vem B1C, 0, A1C, 0, 0. obrigado. Aí, sabia fazer, entendeu? Eu consigo trabalhar, eu fiquei com vergonha.
Tudo bem aí, pessoal? No tutorial? Na letra B, para calcular as projeções, que também é uma fórmulazinha que vai estar na cola de vocês para a prova, então não precisa nem se preocupar em gravar a fórmula. Né?
Na letra C é só calcular, ele quer a área do paralelogramo.